Acabou agora há pouco Palmeiras 1, Mirassol 1, mais um resultado bastante frustrante, um jogo no máximo mediano do Palmeiras, contra um time, a verdade, bastante organizado. O Mirassol, por mais que não tenha grandes jogadores, não seja um destaque individualmente, considero um dos times mais bem organizados do Brasileirão. De todo modo, um time que também fosse muito bem organizado, com o individual que tem, imporia uma vitória até tranquila no Mirassol dentro de casa, né? Por isso considero o resultado muito frustrante. Eu não acho aceitável você não conseguir vencer do Mirassol em casa, sendo quem é, com o investimento que é, com os jogadores que tem e com o longo trabalho que tem. Né? Bom, vamos falar um pouquinho da performance, né, que é mais importante aqui para análise do que do resultado, porque o resultado vocês sabem, acho que ninguém discute que é absolutamente frustrante, é um resultado muito ruim para o Palmeiras, né, um time que quer ganhar o título, precisa ganhar esse tipo de jogo, e inclusive é a grande diferença do trabalho do Abel Ferreira nos últimos anos, né? Aliás, pelo menos desde 2024. O Palmeiras ganhou muitos campeonatos por vencer times fáceis, né? E o Mirassol, hoje, para o Palmeiras é um time fácil. Não que o Mirassol em si seja um time fácil, mas é um time que tem que ser vencido, né? Pelo Palmeiras em casa. Então, hoje o Palmeiras, do Abel Ferreira, nem isso mais tem conseguido fazer. E já são quase 9 meses sem ganhar dentro de casa pelo Brasileirão. E se você não ganha do G6, e se você não impõe vitórias de times como o Mirassol, no mínimo em casa, não tem como disputar o título. Se isso não mudar, o Palmeiras não disputará o título do Brasileirão esse ano. E já está longe da disputa nesse momento, né? Bom, vamos falar um pouquinho do jogo. O Palmeiras começa com uma postura um pouquinho diferente, né? Um posicionamento um pouquinho diferente, um 4-4-2, mas não um 4-4-2 com um losango em campo, né? O Palmeiras entra com Facundo de um lado e o Felipe Anderson, que eu acho que foi o melhor jogador do primeiro tempo e coloca a dúvida por que não jogou nos últimos jogos, né? Um jogador que se demonstrou hoje ter total capacidade física e técnica de ser titular do time do Palmeiras. De um lado, né, o Felipe Anderson de um lado, o Facundo do outro, o Veiga como um segundo atacante, que eu acho que inclusive é a posição que ele vai render mais nesse momento da carreira, não mais como meia, mas como um segundo atacante, e o Vitor Roque de atacante, né, não exatamente um centroavante, mas o atacante mais avançado. E os 4 lá atrás, o Mike, que eu acho que fez também uma boa partida. Todos sabem aqui, eu sou contra a renovação do Mike, mas ao mesmo tempo acho ele um dos grandes laterais dos últimos tempos no Palmeiras, tecnicamente, apesar de que fisicamente ele deixa muito a desejar. E fez a partida do jogador que ele é, uma boa partida, uma partida nota 7, 6,5, 6, né? Partida mediana para boa, que é o nível do jogador que ele é o que ele apresenta sempre no Palmeiras, e muitas vezes foi o suficiente, e às vezes vai ser o suficiente. E a gente tem o Fux e o Gomes e o Piquerez na esquerda, né? Como a gente já imaginava. Rios e Aníbal Moreno. Bom, uma coisa interessante foi uma movimentação do Rios mais pela esquerda do que pela direita, num primeiro momento no primeiro tempo e também no segundo tempo em alguns momentos, o que gerou muito jogo, mas é verdade também que o gol vai sair justamente no Rios na sua função mais normal, né? Pela direita, como um 8. Mas o Rios, eu acho que junto do Felipe Anderson, que o Rios jogou mais tempo, foi o destaque do jogo. E eu quero ver como vai ser o Palmeiras sem o Rios. Porque eu já falei aqui em live, inclusive, que eu achava que o Palmeiras melhoraria sem o Estevão. E não porque o Estevão é ruim, não é nada disso. O Estevão é um craque, um jogadoraço. Mas porque o Abel tem dificuldade de usar esse tipo de jogador. E o Palmeiras com o Estevão tendeu a uma limitação de jogo. Né? Um jogo que ficava muito limitado a bolas longas para o Estevão, que tinha que resolver tudo sozinho, e como não conseguiu resolver em muitos momentos, o Palmeiras simplesmente não ganhou nada, né, no período Estevão, né, diferente do Endrick, que era um jogador que resolvia. Isso é característica, eu não estou falando que um é melhor do que o outro, né? Inclusive o Estevão é muito um meia, às vezes ponta na base, e o Endrick é um atacante, então se espera que o Endrick vá fazer mais gols e vá resolver mais jogos, né? Bom, eu quero ver como vai ser o Palmeiras, portanto, sem o Rios. Se por um lado eu acho que o Palmeiras não sentirá tanto a falta do Estevão, ela vai ser não individualmente substituído, ele não vai ser individualmente substituído, mas acho que a falta do Estevão vai gerar um jogo coletivo para o Palmeiras bastante interessante. Mas o Rios é um jogador que eu tenho muita dificuldade de imaginar sendo substituído no Palmeiras. Como eu já falei também em live, eu acho que o substituto do Rios, o melhor jogador para substituir ele, seria o próprio Alan, mas é difícil imaginar que o Abel vá abrir mão de colocar ele na ala
ou na ponta, né, ou como um meia mais aberto. Eu duvido que o Abel vai usar ele como um 8, que é uma função que ele cumpriu muito bem na base, além de meia pela esquerda. De todo modo, o Palmeiras está no mercado, né? Se o Rios for vendido, deve trazer uma reposição. Muitos nomes se cogitam, né? Mas não é o objetivo do vídeo falar um pouco disso, né? Apenas alertar para mais uma grande partida do Rios, que marca praticamente sozinho, muitas vezes no meio-campo, principalmente quando joga com o Emiliano Martinez, e arma o time aí sim sozinho, né? Porque o Palmeiras não tem meia. Eu falei que o Palmeiras começou num 4-4-2, mas esse 4-4-2 com 2 meias pelas laterais, né? De modo que o centro do campo não foi preenchido. E a gente vai ver como isso se dá no mapa, né? No mapa de posição média dos jogadores. O centro do campo é praticamente sem preenchimento. Mas ainda assim, tendo um 4-4-2, ou seja, 4 meias, né? Um Felipe Anderson e um Facundo fazendo função de meias, o Palmeiras consegue ter um bom volume de jogo no primeiro tempo, que não resulta em gols, porque o Palmeiras, de fato, né, como falta essa peça central, ele vira um time fácil de marcar. E o Palmeiras vai ter uma boa chance com o Felipe Anderson, que é criada por ele, não é uma chance coletiva, e depois vai ter uma segunda boa chance, e aí sim uma chance coletiva, num belíssimo passe do Rios, que encontra o Veiga nas costas da zaga, e o Veiga faz um bom pivô ali, consegue devolver a bola para o Facundo, que arremata de frente para o gol e abre o placar para o Palmeiras. Tirando essas duas jogadas, o Palmeiras praticamente não teve mais nada durante o jogo. Controlou taticamente o time do Mirassol, é verdade, individualmente o Palmeiras consegue impor isso, né, porque o Mirassol, que é um time muito organizado taticamente, não tem grandes valências individuais, então é um time que dificilmente vai ter um drible, vai ter uma jogada ali de velocidade que consegue gerar um valor numérico contra a zaga do time adversário, a não ser que quando se encontra com times também fracos individualmente ou com deficiências individuais no time. A gente não pode esquecer, né, não posso aqui vir dizer que o Palmeiras empatou com o Zé Ninguém, porque não é verdade. O Mirassol é um grande time hoje, é um time muito bem postado taticamente, é um time que não perdeu para nenhum dos 4 paulistas nesse primeiro momento do Brasileirão, empatou com o Internacional, se eu não me engano, no Beira-Rio, né, tirou ponto de vários times, acho que empatou com o Bahia também, então é um time que vem fazendo um ótimo Brasileirão. De todo modo, não é admissível que o Palmeiras empate com o Mirassol em casa se quer disputar o Brasileirão com o investimento que tem e com o longo trabalho que tem. É absolutamente inadmissível. Mas vamos falar um pouco mais sobre o jogo. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho o campinho e algumas estatísticas e destrinchar isso um pouco, né? Porque olhar o número frio vai parecer que o Palmeiras fez uma grande partida e que a bola não entrou por acaso, o que não é verdade. Bom, vou mostrar aqui para vocês, então, algumas questões no Palmeiras, né? O campinho aqui do SofaScore não é muito bem preciso, né? O Palmeiras jogou com Rios e Adilson Moreno de volantes, o Felipe Anderson e o Facundo abertos ali, mais como meias, e o Veiga mais para frente, né? De todo modo, o mais importante aqui para a gente analisar é isso daqui. O mapa da posição média dos jogadores durante o jogo. A gente vê que mesmo de cara existe uma diferença bastante relevante entre o mapa do Mirassol e o mapa do Palmeiras, que é esse deserto aqui no meio do Palmeiras e esse outro vazio, né, atrás do Rios. Isso aqui é muito significativo, porque o que isso gera? Quando a bola chega para um jogador, seja ele qual for do Palmeiras, chega no Rios mesmo, um jogador que preenche mais o meio de campo, ele não tem possibilidades de passe no meio. A única forma que ele tem de continuar o jogo é lateralizando ou voltando a bola. E quando ele toca para um cara aberto, esse cara aberto vai ter outras duas possibilidades. Jogar para um jogador mais avançado na lateral ou então virar o jogo, né? Não é um jogo que simplesmente não passa pelo meio de campo. E por que eu falo que o Rios é um jogador sobrecarregado? Porque muitas vezes ele vai adiantar esse jogo para fazer essa função de meio de campo. Só que quando ele faz isso, ele não tem ninguém para dar cobertura para ele. E aí ele precisa voltar correndo porque ele também precisa marcar, né? E se a gente... É que aqui, infelizmente, eu não consigo o campinho só do primeiro tempo, mas o primeiro tempo era ainda mais significativo a falta de jogadores no meio de campo. Porque ainda no segundo tempo o Veiga vai dar um passo atrás e vai preencher melhor, né? Até se a gente pegar o mapa de calor aqui do Veiga, a gente vê que ele principalmente está aqui, né? Bem do lado do Vitor Roque, diminuindo ainda mais a presença no meio de campo ofensivo do Palmeiras.
A gente vê o mapa do Facundo, um mapa interessante. O Facundo é um bom jogador, né? Eu sou contra a contratação desse tipo de jogador, mas uma vez que ele está no Palmeiras, eu não posso dizer que ele é um mau jogador, né? Se fosse, eu falaria, claro. Mas ele é um bom jogador que vinha sendo mal utilizado pelo Abel. E a gente viu um bom jogo do Facundo Torres. Um jogador que joga como meia, que centraliza, aquilo que eu falava que o Palmeiras precisava ter, né? E o jogo aqui também do Felipe Anderson, percebam que é muito parecido com o do Facundo Torres. E o Felipe Anderson agora jogando, e a gente viu nos outros vídeos, né, um mapa totalmente de um lateral, né, mais lateral do que Mike e Marcos Rocha, agora sim um mapa de meia. E não por acaso ele faz uma grande partida, o Felipe Anderson, principalmente no primeiro tempo. E aí o Rios vai ser esse jogador que vai ter que povoar o meio. E mesmo assim a gente vê que aqui, né, que é o lugar que... É interessante, vejam que o mapa do Palmeiras, o mapa de calor, ele nunca preenche a seta, né, essa central. Né? O Veiga, ele dá a volta. O Vitor Roque, gente, o Vitor Roque... Ele joga sozinho no ataque. Né? Enquanto for esse o problema, eu não vou criticar o Vitor Roque. O Felipe Anderson e o Facundo não têm essa função de fato, eles são jogadores que vão receber essa bola aberta, pelo menos nessa formação, e centralizar. E aqui o Rios é o jogador que faz um pouco, mas mesmo assim é pouco a presença no meio de campo. Até porque se ele adiantar e ocupar esse meio campo, a gente tem esse buraco aqui sendo cada vez mais aberto, né, para o jogo nas costas do time adversário. A gente vê o Aníbal também, um jogador que vai ocupar o meio campo, mas como um volante, né, a função dele. E é basicamente isso que a gente tem. Mais um jogo em que o Palmeiras não povoa o meio campo ofensivo e acaba não conseguindo fazer com que o volume ofensivo vire volume de gols, volume de finalizações claras, né, de chances claras de gol. E isso passa muito por essa lateralização do Palmeiras, que eu já venho falando. Se você tem um jogador que ocupa esse meio de campo, e geralmente no Palmeiras tem sido o Maurício, você não precisa virar a bola de um lado para o outro, né, e conseguindo com isso num primeiro momento, né, a possibilidade de dificultar o jogo para o time adversário. Mas uma vez que o time adversário entende que não tem esse meia, fica muito fácil de você marcar. Se você tem esse jogador no meio, você consegue fazer os dois. Você consegue dar a bola para ele que pode virar o jogo, ou então fazer uma triangulação, e aí sim fazer criar uma chance clara, que foi mais ou menos o que aconteceu no gol do Facundo Torres. É uma jogada pela lateral, mas com o Veiga recebendo essa bola, fazendo a triangulação para o Facundo Torres arrematar. Se a gente olha para o campinho do Mirassol, fica muito claro por que o Mirassol é um time tão difícil de bater, um time taticamente muito organizado. É um time que tem os 4 defensores claramente bem postados no campo, os volantes e meias muito bem postados e um ataque muito bem postado. É um time que povoa o meio de campo. O campinho é muito claro. E quando o Mirassol tá com a bola no pé, é um time que consegue colocar a bola no pé, mesmo sem grandes valências individuais, e construir jogo. Né? Isso é muito claro, isso não é por acaso. Posso mostrar aqui o campinho das substituições, e a gente vê que, né, o Palmeiras ele melhora um pouco isso quando substitui. Porque o Maurício vai ter essa característica de centralizar o jogo. É um jogador muito mais meia do que o Veiga. O Veiga, ainda que muitas vezes seja um meia, ou foi um meia na carreira, é um jogador de muita transição, né? E aqui o Sousa, o mapa do Sousa e do Alan, né, é pouco relevante porque eles não tiveram grande participação no jogo, né? Bom, outro dado que eu acho relevante a gente comentar sobre esse jogo é isso daqui, né? 16 chutes do Palmeiras ao gol, né, em direção ao gol, contra 3 do Mirassol. Quando a gente vê isso de forma cega, né, de forma fria, a gente fala, bom, foi um jogo realmente arrebatador do Palmeiras, né? Essa bola não entrou por acaso. Isso não é verdade. Uma coisa que o SofaScore traz pra gente que é bastante interessante é de onde vieram esses chutes e qual foi o resultado desse chute, né? Então a gente tem apenas 3 chutes ao gol. 2 defesas do Walter, uma defesa difícil, uma defesa não tão difícil, e um gol. Então a gente tem aqui aquele chute do Felipe Anderson que eu comentei, aos 8 minutos, né? Então uma jogada que ele de fato abre o campo, centraliza e finaliza muito bem para uma defesa do Walter. A gente tem o gol do Facundo Torres aos 54, né? A única boa jogada que o Palmeiras criou. E um chute lá de longe do Richard Rios, que é um dos jogadores que finaliza, e uma defesa razoavelmente tranquila pro Walter, né, aos 36 minutos. O resto
chute bloqueado do Vitor Roque, chute para fora, né? Essas duas jogadas, acho que vocês vão lembrar, são duas jogadas em que o Mirassol estava muito bem postado dentro da área, um monte de jogador na frente do Vitor Roque, né? Até acho que nessa daqui, inclusive, que ele chuta para fora, é uma bola que ele poderia ter devolvido para o Felipe Anderson. Tem aqui, né, uma cabeçada do Gustavo Gomes para muito longe, mais um chute bloqueado, outro chute para fora, nessa bola desvia. A gente tem mais um chute, aquele chute do Maurício, né? Um bom chute, mas olha a distância para o gol do chute, né? E aqui mais um chute do Rafael Veiga, ali o Moreno chutando para fora, e o Lopes. O que isso representa, né? Fica muito claro, porque existe toda uma narrativa de que o problema do Palmeiras é a eficácia na frente do gol. E isso não é verdade. O Palmeiras sofre muito em criar chances claras de gol. Por que o Palmeiras costuma finalizar tanto? Porque o Palmeiras consegue, geralmente, fisicamente, individualmente, dominar em determinados momentos do jogo, taticamente, o time adversário. E com isso ele gera um volume de jogo ali no segundo terço do campo, né? No meio campo, ali o meio campo ofensivo, né? No final do segundo terço, em que gera possibilidade de arremate de longa distância. Mas o Palmeiras não tem, de fato, chances claras. O Palmeiras não cria chances claras de gol. É uma falácia que o problema do Palmeiras seja eficácia. Seja ela do Flaco Lopes, seja ela do Vitor Reis, certo? Então, isso daqui é bastante significativo do ponto de vista da análise, né? Porque a gente vê que o Palmeiras tem aqui um outro mapa, né, que o SofaScore traz, que é bastante interessante, um mapa de volume ofensivo, de domínio ofensivo do jogo. Você vê que o Palmeiras ele costuma dominar os times ofensivamente, mas isso nunca reverte em chances claras de gol. Por quê? Porque o Palmeiras não tem um meia, não tem um jogador que faça triangulação. O Palmeiras só consegue tocar de lado, profundidade, cruzar na área. E aí você cruza na área, você tem que disputar a bola com o zagueiro, e é sempre o cruzamento já muitas vezes é bem marcado, né? Um cruzamento difícil de ser feito, uma cabeçada difícil de arrematar e uma chance que não vai ser clara. E aí se você não tem triangulação, você sempre vai estar nesse 1-1 bem marcado e a finalização também vai estar bem marcada. E o Palmeiras com isso não consegue em nenhum momento desde 2024 acabar com o jogo, como fazia em 2022 perfeitamente. Por quê? Porque o Palmeiras tinha condições de triangular, de fazer profundidade, de dar passes em profundidade, de fazer facão, de também jogar a bola na área para cabecear, e também tinha jogada ensaiada. Hoje o Palmeiras recebe o empate do Mirassol numa jogada ensaiada. 2 jogadores nas costas do Piquerez, um belo passe, cabeceia centralizando e gol. Né? Algo que o Palmeiras hoje não tem, jogada ensaiada, e o Mirassol tem. O Mirassol precisou de uma finalização clara para arrematar, fazer o gol e acabou. O Everton não fez uma defesa, ele não encostou na bola o jogo inteiro. Eu não acho, como eu falei no começo do vídeo, que o Palmeiras empatou contra um time nulo. Né? Isso também quer dizer que o Palmeiras não fez um jogo ridículo. Né? Não posso dizer isso, estaria sendo injusto. Mas é um jogo, no máximo, mediano. É um jogo em que o Palmeiras consegue algumas ações ofensivas, consegue dominar minimamente o time taticamente, mas não consegue gerar chances de gol. E não é eficácia. O Palmeiras não consegue gerar chances claras de gol. Isso não é culpa dos atacantes. Isso é culpa de um time que não produz no meio-campo ofensivo. E o Palmeiras vai tomar um gol que é muito mais, ao meu ver, é claro, tem o erro de marcação, é inevitável, né? Se ninguém erra, todo jogo acaba 0-0. A não ser que você acerte um chute lá da intermediária, né? Mas tem o erro de marcação, mas é muito mérito da jogada ensaiada do Mirassol, que é algo que o Palmeiras hoje não tem, poderia ser diferencial. Então o Palmeiras consegue um certo domínio do jogo, o Palmeiras domina o jogo taticamente, né? Faz o primeiro gol e abdica de jogar, como tem sido. E aí, numa jogada ensaiada, toma o gol de empate. Não tem força ofensiva, não tem organização ofensiva, não tem repertório ofensivo para voltar à frente do placar e sai do Allianz mais uma vez com um tropeço, 1-1. Já chegamos a quase 9 meses sem ganhar no Allianz Parque no Brasileirão e nos afastamos cada vez mais de uma chance de disputar mais um título brasileiro. Né? E o que dizer? Eu posso até mais uma vez vir aqui dizer e falar, olha, eu não sou a favor de demitir o Abel agora. Eu não acho que seja esse o caso. Mas se a gente for falar de renovação, um time que com 5 anos de trabalho apresenta esse nível de repertório ofensivo, né, é difícil falar de renovação num momento como esse.
Aí a gente ouve renovação do Mike. Eu li alguma coisa sobre a possibilidade de mudar o estatuto do Palmeiras para mais uma renovação com a Leila. Renovação não, né? Mais uma reeleição da Leila, né? Então, é complicado quando a gente vê o campo e vê o extracampo do Palmeiras. Eu não tô aqui pedindo a cabeça do Abel. Eu acho que ele tem que terminar o ano. Mas eu acho que ao final do ano o Palmeiras precisa começar um novo trabalho. Precisa demitir o diretor de futebol, abraçar o Abel, faz uma grande homenagem para ele, agradece pelos trabalhos feitos e vamos começar um novo trabalho. Um trabalho que traga ao Palmeiras, que potencialize todo o trabalho extracampo do Palmeiras, o trabalho da base, o trabalho de investimento em jogadores jovens, né, que é o projeto da Leila, porque senão a gente não vai ver algo muito além disso. E eu espero estar errado, eu quero muito que o Abel consiga reverter esse quadro de apatia ofensiva do Palmeiras. Porque se não reverter, vai ser difícil disputar algum título esse ano. Bom, a gente fica por aqui hoje. Terça-feira que vem a gente tem live às 8, como sempre. E no final de semana a gente tem o pós-jogo do Palmeiras também. Mais uma vez, sempre vamos ter pós-jogo do Palmeiras aqui no canal. Eu peço que vocês comentem, eu leio todos os comentários, respondo todas as dúvidas. Deixem o like e se puderem também compartilhem o vídeo, porque o canal precisa crescer para a gente conseguir cada vez mais fazer conteúdo aqui para vocês. É isso, obrigado pela audiência e até o fim de semana e até ao vivo na terça-feira. Abraço a todos.